A intimidade com Deus, ela precisa ser contínua, diária, ela precisa ser aplicável, ela precisa ser algo determinante, uma busca incessante, algo que tem que ser prioridade em nossas vidas. Uma vez que nós conquistamos o coração de Deus, uma vez que nós agradamos o coração de Deus, através das nossas palavras, atitudes, né? Através da nossa devoção, isso vai se tornar uma coisa prática. Isso você vai orar e Deus vai ouvir e Deus vai responder a sua oração. Ter uma intimidade com Deus é viver longe do medo, é viver longe das preocupações, é viver longe, aleluia, das situações adversas dessa vida que muitas vezes quer te aprisionar, que muitas vezes quer te colocar debaixo de jugo, que muitas vezes quer te colocar contra a parede, às vezes num beco mesmo sem saída, porque a intimidade com Deus traz confiança, a intimidade com Deus aumenta a nossa fé. A intimidade com Deus vai fazer você não olhar para o obstáculo e nem para as dificuldades. Por quê? Porque você tem intimidade com Deus. Então, a intimidade com Deus, ela só não nos leva só a encontrar um Deus que ainda não conhecemos, não, mas ela fortalece todas as áreas da sua vida. Porque você é uma pessoa que vai passar a conhecer a Deus. É claro que não no seu total. Eu acho que nenhum ser humano consegue conhecer Deus na sua totalidade. Mas conhecendo a Deus já no profundo, isso já faz toda a diferença em nossas vidas. E isso vem através da intimidade. Nós começamos a ver, né, e eu comecei a citar o rei Davi, que foi um homem que teve uma extrema intimidade com Deus. Por quê? Porque Davi, ele se aprofundou, Davi, ele buscou. Nada era mais precioso para Davi do que a presença de Deus na vida dele. Davi, ele chegou, né, ao reinado de Israel, ele foi coroado, ele foi ali eleito o rei de Israel pelas 12 tribos de Israel, aleluia, e todos os povos que estavam ao lado temiam Davi e respeitavam Davi como um grande rei. Mas Davi, ele sempre deixou claro que o seu maior desejo não era o reinado, não era a coroa, não era ser esse homem importante de Israel, que o desejo de Davi era conhecer Deus mais e mais, de uma maneira ainda mais profunda. Então, é esse tipo de intimidade que nós temos que praticar na nossa vida, independente daquilo que Deus nos dê. Porque é claro que quanto mais próximo de Deus, mais de Deus você vai ter. Portas vão se abrir, oportunidades vão surgir, Deus vai suprir a tua necessidade, Deus vai te abençoar, porque eu não acredito que você tendo intimidade com Deus, Deus não te abençoe, né? Então Deus vai te abençoar e vai te abençoar numa proporção anormal. Por quê? Porque você está chegando num patamar de agradar o coração de Deus. E muitas das vezes nós estamos acostumados com o normal de hoje, mas Deus, ele vai fazer coisas anormais, que são coisas espirituais, que não são explicadas pelas leis humanas, físicas, enfim. E é isso que Deus vai promover na nossa vida. Mas uma coisa nós precisamos entender, que nada nessa vida ela pode competir com o primeiro lugar de Deus no nosso coração. Nem o dinheiro, nem as riquezas, nem os bens materiais, nem tudo aquilo que Deus te der pode competir com o primeiro lugar, aleluia, de Deus no seu coração. Amém, Jesus? Então, essa situação de intimidade, ela vai de cada ser humano. É uma dedicação pessoal, é uma busca pessoal para ser íntimo de Deus. E aí existem várias estratégias
Existe a oração, o jejum, a busca, a santificação, a consagração. Então existe coisas que nós podemos fazer para poder aprimorar a nossa vida nessa característica, nesse passo importante que é a intimidade com o Senhor, né? Então, dentro disso, e olhando para o quadro caótico que se encontra o mundo hoje, você vai passar a ser uma pessoa especial diante dessa sociedade. Porque, infelizmente, hoje a sociedade, elas não procuram mais a Deus como procuravam no passado. Hoje, eu já disse aqui no primeiro dia desse estudo, devido a muitas coisas que estão acontecendo aí fora, competição, a correria do dia a dia, as oportunidades que aparecem, você tem que ser rápido e você precisa se dedicar ao máximo para aquilo, para que você tenha alguma vantagem, para que você alcance alguma coisa. Tudo isso leva, é claro, a você persistir mais tempo em busca de uma vitória, de uma conquista, de um crescimento profissional e até mesmo aquisitivo. E aí as coisas de Deus vão ficando em segundo plano, né? Vão ficando em segundo plano. Só que nós entendemos, através da palavra de Deus, que isso é um erro a se fazer. Por quê? Porque as bênçãos, elas virão e nos alcançarão quando buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração. Então, querer abrir portas com a nossa força, querer conquistar oportunidades com a nossa própria força, querer fazer que as coisas aconteçam da nossa vontade, isso é um erro capital. É um erro. Por que é capital? Porque todos estão cometendo os mesmos erros e se esquecendo do abençoador, se esquecendo do Deus que tem o poder de abrir a porta, se esquecendo do Deus que tem o poder de trazer à existência aquilo que ainda não existe. Então, eu preciso decidir na minha vida. Eu preciso tomar uma decisão importante. Ou eu busco a Deus de todo o meu coração, para que Ele, na sua infinita inteligência, dê aquilo que eu preciso, porque o que Ele der vai fazer a diferença na sua vida. Ou eu então solto das mãos de Deus e passo a buscar pela minha própria força. Então eu preciso decidir. Muitos já decidiram e abandonar a Cristo e abandonar a Deus, estão buscando hoje na sua própria força. Quem está entendendo, diga amém. Então, nós precisamos de entender, precisamos não só entender, precisamos ser inteligentes. Precisamos ser inteligentes. Se eu tenho um Deus todo-poderoso, que se eu buscar a Ele em primeiro lugar, Ele vai me conceder aquilo que eu preciso, por que eu vou me desgastar? Em lutas, muitas das vezes desnecessárias, só para desgastar fisicamente, me desgastar psicologicamente, me desgastar emocionalmente e até mesmo espiritualmente, por algo que Deus pode decretar na minha vida. É isso que eu quero que você entenda. Então o fato de buscar ao Senhor em primeiro lugar, o fato de se tornar um homem, uma mulher, um ser humano íntimo de Deus, é você começar a conquistar coisas, é você começar a ver milagres acontecendo, portas se abrindo, respostas chegando, sem que você se desgaste. Sem que você se desgaste. Por quê? Porque a busca a Deus não traz desgaste para a tua vida. O aplicar a sua vida em orar a Deus, santificar a Deus, em buscar o Senhor em primeiro lugar na tua vida, isso não se desgasta.
Porque é interessante o que Jesus disse. Jesus disse assim, ó: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E aí sabe o que ele diz? E tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é leve e suave. Aí as pessoas soltam da mão de Deus e vai lá pro mundo. O mundo joga o jugo em cima dele. E o jugo do mundo é pesado. Pesado. É um peso que te trava, que te amarra, que não te deixa sair do lugar. Aí Jesus fala: não, meu jugo é suave, é leve. Quer dizer, Jesus está nos chamando à liberdade. Amém, Jesus? Então ele nos libertou para sermos livres, não para sermos escravos de nenhuma situação. Amém? Então nós temos que entender isso para a honra e glória do Senhor, tá bom? Então, nós vimos aqui a oração de Davi, né? No último culto, nós vimos a oração de Davi. Só que nós vamos ver uma outra oração, que foi até que eu falei isso aqui no domingo também, tá aqui nesse estudo também, só para que as coisas fiquem frescas, né, na nossa mente. A gente fica batendo, falando o mesmo versículo, as mesmas passagens, isso vai sendo gravado através da nossa mente, né? Vamos ver Salmo 27. Aleluia. Salmo 27. Olha lá. O Senhor é a minha luz. Olha o que Davi disse. Por que Davi tinha essas palavras profundas direcionadas a Deus? Porque ele era amigo de Deus. Você já viu algum amigo chegar, um amigo de verdade, não é colega não. Quando você tem os colegas, eles vão te afrontar, em algum momento eles vão te enganar, em alguns momentos eles vão te decepcionar. Mas os amigos de verdade, aqueles amigos de verdade que querem o seu bem, eles sempre têm uma palavra boa, né? Então Davi, quando ele se direcionava a Deus, Davi, ele era um homem inspirado para falar. Por quê? Porque ele falava com o Deus da vida dele. E ele tinha intimidade com Deus. Então, olha as palavras de Davi. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Meu Deus do céu. Agora, Davi falava isso aqui da boca para fora? Não. Era o que movia o seu coração. Por quê? Porque ele conhecia Deus. Não na sua totalidade, como eu já disse. Acho que ninguém consegue, nenhum ser humano consegue conhecer a Deus na sua totalidade. Mas Davi conhecia muito. E ele estava à frente de muitas pessoas na sua época. No que quer dizer em relação a Deus. Muito. Então, olha, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Então, Davi não temia nada. Davi não temia perder o reino, deixar de ser rei. Davi não temia perder uma batalha, nada. Por quê? Porque a vida dele estava nas mãos de Deus. Quando o homem, ele tem essa segurança, irmãos, nós vamos para frente. Ninguém nos para. Nós damos os passos que temos que dar pela fé. Vai dar certo, vai fluir, vai acontecer. Por quê? Porque nós não tememos a nada. Interessante que lembrei agora do John Wesley. John Wesley. Ele foi um dos maiores pregadores
do século XX. E ele disse: olha, me dá 100 homens que não tema nada, somente a Deus, e eu ganharei o mundo. Olha a ousadia deste homem. Mas por quê? Porque ele era íntimo de Deus. Ele era íntimo de Deus. E nem tanto foi um dos maiores pregadores do século 20 e 21. Então nós temos que entender que quem vai fazer a diferença neste mundo, que quem vai fazer a diferença, aleluia, em qualquer outro ambiente, qualquer outro lugar, é aquele que realmente tem intimidade com Deus. Esse vai se destacar, esse vai ser abençoado. Vai ter luta, pastor? Vai, porque todos têm. Jesus teve nessa terra luta. Jesus enfrentou luta. Nós vamos enfrentar também. Amém? Mas eu quero dizer para você que com Jesus é diferente. Sendo amigo de Jesus, é diferente enfrentar as lutas. Quem está entendendo, diga amém. Quem temerei? O Senhor é a minha força. O Senhor é a força, da minha vida. É a força da minha vida. Irmãos, isso aqui é muito profundo. Davi está exaltando a Deus acima de todas as coisas. Ele diz que é a força da sua vida, o que faz ele viver, o que faz ele acordar todo dia, o que faz ele caminhar, o que faz ele ganhar as guerras, o que faz ele ser rei, o que faz ele ser justo, é a força de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Amém, Jesus? Então, Davi, ele entendeu que ele só teria tudo de Deus quando Deus tivesse tudo dele. Amém? Então, a intimidade é isso. Uma pessoa, ela só vai se revelar a você totalmente quando ela confiar em você. Então, quando nós confiamos, quando nós confiamos totalmente em Deus, porque aí não está no quesito Deus confiar em nós. Porque Deus confia. Deus vai confiar a todo momento. Por quê? Porque se em algum momento nós falharmos, meu irmão, nós estamos sabotando a nossa própria vida. Amém? Se nós confiarmos em Deus, nós vamos ir para o caminho certo, para o caminho da aproximação de Deus. Agora, Deus necessariamente, ele precisa confiar em nós? Não. Não necessariamente, porque isso não muda Deus. Ah, não, Deus tem que confiar em mim, porque eu estou confiando nele. Não, isso não muda Deus. Nada que eu venha fazer vai mudar Deus, porque Deus é o que é. É o que é. Nem entanto, ele disse, para Moisés. Moisés, quando conversou com Deus ali na sarça ardente, na terra de Miriam, apacentando ovelhas do seu sogro, Jetro. Uma das perguntas que Moisés fez para Deus foi essa: mas quando eu chegar lá, quem eu direi para o meu povo que me enviou? Quem? E aí, Deus disse a Moisés: diga para eles que eu sou o que sou. E quando Moisés chegou diante do povo de Israel, lá no Egito, perguntaram para ele: mas quem te enviou? Quem me enviou, eu sou o que sou. Aí todo mundo se lembrou de Deus. Amém? E nem entanto, Jesus vai dizer essa mesma palavra: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Quer dizer, era o próprio Senhor Jesus, Mas vamos continuar a leitura aqui, olha só. Aleluia.
Não, deixa lá mesmo. Isso. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Recear é se preocupar. Sabe aquela coisa que está te incomodando? Receio. Davi não tinha isso porque tinha Deus. 2. Quando os malvados, aí ele está falando de pessoas que investiram contra a sua vida. Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, já chegarem contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçarão e cairão. Tá vendo? A intimidade com Deus traz confiança. A intimidade com Deus, conhecer a Deus, conversar com Deus, ser íntimo com Deus, estar todo dia na presença de Deus, traz confiança. Davi não temia um rei, Davi não temia nenhum povo, nenhum exército, porque ele sabia que quem estava com ele era maior do que tudo. Então, intimidade é bom por causa disso. Cultivar a intimidade com Deus é bom, porque você não vai ver obstáculos na sua frente. Você vai partir para cima, você vai fazer, é claro, tudo dentro da coerência bíblica. E as coisas vão dar certo na sua vida. Porque você não vai temer a nada. Pode passar. Ainda que um exército me cercasse. O meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Meu Deus do céu. Amém? Agora, por que hoje, qualquer probleminha que se levanta, as pessoas já perdem o equilíbrio? Por quê? Porque estão distantes de Deus. Por que qualquer situação contrária, qualquer problema que se levanta, enfermidade, dificuldade, as pessoas já entram em parafuso, já começam a meter os pés pelas mãos? Por quê? Porque estão distantes de Deus. Porque Davi, se um exército cercasse ele, com Deus é maioria. Ele sabia, ele podia contar com Deus, que ele era amigo de Deus. Meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Nisto que ele fala é que em Deus eu confiaria. E como ele confiou várias vezes. E Davi, ele venceu muitas batalhas de guerra, muitas guerras que humanamente falando era impossível vencer, e Davi venceu. Por quê? Porque Davi era bom? Não, porque Deus era com ele. Porque ele tinha uma aliança com Deus. E essa aliança se chama intimidade. Amém, Jesus? Vamos continuando. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Agora preste atenção, esse versículo 4 principalmente, Davi dá uma aula para nós de intimidade, uma aula que nós temos que aplicar na nossa vida. Amém? Por quê? Porque a Bíblia, ela está cheia de bons exemplos. Só que isso é para nós aprimorarmos na nossa vida. Nós temos que praticar isso para alcançarmos o que foi alcançado. Amém? Nós estamos falando do rei Davi, um homem natural, um homem de carne e osso como eu e você, um homem que corria sangue na sua veia, um homem que nem tanto chegou no fim dos dias da sua vida, morreu, como nós, quando chegar no fim dos dias da nossa vida, vamos morrer.
Quem está entendendo, diga amém. Davi não tinha nada de anormal. Ele não tinha nada. Ele não tinha um QI avançado. Nada. Sabe? Ele não era uma pessoa especial, dizendo assim, com algumas faculdades humanas avançadas. Não. Davi era uma pessoa normal. Mas o que tinha de diferente de Davi? Ele tinha intimidade com Deus. E é essa intimidade que nós temos que aplicar à nossa vida para conquistar. Então, uma coisa, ele começa dizendo, uma coisa pediu ao Senhor. Quando ele fala uma coisa pediu ao Senhor, ele está falando de prioridade. Qual é a prioridade de Davi? Reinar, ganhar dinheiro, ser importante? Não. Uma coisa pedir, prioridade. Aleluia. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Uma coisa. E ele ia buscar de todo o coração. Ele ia se aplicar para conquistar isso. E o Davi aqui lança um próprio desafio para si mesmo. Uma coisa pediu o Senhor e eu buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Você já pensou você fazer um desafio com você mesmo? Para se aproximar de Deus, para ouvir a voz de Deus, para ser íntimo de Deus? Irmãos, uma vez eu não tinha fundado o ministério ainda, e nós tínhamos a prática que quando começava o louvor na igreja onde eu cheguei a pastor, nós tínhamos a prática de descer, a gente ia pro meio da igreja, para que ninguém ficasse lá em cima e atrapalhasse a banda, enfim, e o louvor passando. Então o ministério descia. E era um domingo, e nós descemos, eu estava ali junto com os irmãos de ministério, nós adorando a Deus, de frente para o púlpito, adorando a Deus, de frente para o púlpito. E eu estava assim, do lado, aqui o evangelista Valdemir, tinha o pastor Roberto do outro lado meu, o pastor Fabrício estava um pouco mais para frente, e nós adorando a Deus ali, um louvor maravilhoso, a gente adorando a Deus, aquela sintonia. Daqui a pouco, só ouviu uma voz falando assim: você vai pregar hoje. Eu olhei para trás assim, olhei assim, o Valdemir de olho fechado, louvando. Olhei para trás, não tinha ninguém, só a parede. Impossível, rapaz. Falei, nossa, é Deus falando comigo. Aí eu voltei a fechar o olho de novo. Tô lá louvando. Novamente. Você vai pregar hoje. A mensagem eu já coloquei no seu coração. Aí eu falei assim, falei, amém. Falei comigo, né, Espírito? Amém, Senhor. Eis-me aqui. Mas na minha mente, eu quero ver. Eu vou subir agora, eu quero ver. Quero ver o pastor chamar eu. Irmão, sentei. A hora que eu sentei do ministério, o pastor pegou o microfone e começou a pregar. Aí foi tirar a oferta. Na hora que foi tirar a oferta, ele abaixou. Sim, pra mim, irmão. A hora que ele falou comigo, eu falei, Deus falou comigo que eu ia pregar hoje. E a mensagem era uma mensagem que eu estava estudando já há dias. Que ele já falou que já estava no meu coração. E eu lembro até hoje, eu preguei sobre José do Egito. Então você veja que Deus, ele vai falar. E muitas coisas ele vai falar. Por quê? Porque é a vontade dele que isso aconteça. Então, quando você tem intimidade com Deus, como Davi está dizendo aqui, ele buscou e ele aplicou e ele foi no profundo cada dia mais para alcançar esse lugar diante de Deus, onde você fala com Deus e Deus fala com você, onde Deus vai direcionar você, onde Deus vai pedir para que você faça alguma coisa para Ele. Não é assim que Deus fazia com os profetas? Não era assim?
Deus chegava e falava assim: profeta, vai em tal lugar e fala tal palavra. O profeta ia lá e falava. Não era assim? Então, Deus mudou? Não. Eu mesmo ontem, hoje e eternamente. Quem mudou? Foram os homens que mudaram no trato com Deus. Então, se nós andarmos na contramão disso tudo aí e fizermos diferente, praticamente todos, nós vamos encontrar a voz de Deus falando ao nosso coração. Amém? Então, Ele quer uma coisa só, isso é prioridade. Peço. A palavra peço, Ele está expondo o que Ele quer. E o que Ele quer? Morar na casa do Senhor todos os dias. Buscarei esforço, determinação. Eu acredito que não foi fácil para Davi, mas era algo que ele queria. Quem está entendendo, diga amém. Amém, Jesus? Quando você quer alguma coisa, o que você vai fazer? Poxa, eu tô querendo um negócio para mim, mas às vezes você não tem condição naquele momento. O que você vai fazer? Você vai batalhar para ter condição para ter aquela coisa. Não é verdade? Eu estava conversando com o rapaz que construindo uma casa para ele. Aí eu peguei e falei assim: João, 60 milhões de pessoas no Brasil não tem casa. 60 milhões de pessoas, saiu no censo do IBGE. Nós somos um país com 200 e poucas milhões de pessoas. 60 milhões de pessoas não têm casa própria. Então é um déficit muito grande. Muitas pessoas dessa vivem de qualquer jeito, ou vivem de aluguel, enfim. Eu falei, ó, dentro de 60 milhões de pessoas, você está conquistando a sua casa própria. Amém? Então a casa própria é um sonho para muita gente. Para muita gente é um sonho conquistar uma casa própria. E aí o que as pessoas fazem? As pessoas batalham. Tem gente que batalha a vida inteira para ter uma casa. Trabalha a vida inteira, sonha a vida inteira com aquilo de conquistar uma casa. Né? E a pessoa consegue. Davi, ele queria isso. Ser íntimo de Deus. E ele se esforçou para isso. Ele se esforçou para estar todo dia na casa do Senhor. Ele se esforçou para estar todo dia na presença de Deus. Ele se esforçou todo dia para estar orando a Deus. É fácil? Não é. Tem dia que você não quer orar. Tem dia que o seu eu não quer. Tem dia que você não quer nem saber de Bíblia. Mas você vai para a Bíblia. Por quê? Porque você sabe que é a sua carne que não quer. Mas você precisa alimentar o teu espírito. Então é uma luta, uma guerra. É uma guerra, uma luta no nosso interior. Com Davi não era diferente. Mas o que Davi fazia? Davi passava por cima de suas vontades. É isso que nós temos que fazer. Porque hoje mesmo eu estava lá em casa, cheguei cansado. Puxa vida. Cheguei cansado em casa. Cheguei, tomei café, banho correndo, fui para o hospital. Cheguei lá no hospital, estava quase dormindo lá junto com a dona Cida. Quase dormindo lá também. Aí eu cheguei em casa agora, vim embora, peguei a Isabel, vim em casa, cheguei em casa, falei para Isabel, nossa, puxa vida, se eu pudesse não ir no culto hoje. Queria deitar na minha cama e dormir já, acordar só amanhã. Cansado. Mas na mesma hora, né, o Espírito, né, que é o Espírito Santo, na mesma hora, eu falei, não, faz a obra. Agora, pode fazer a obra. Não é a minha vontade, é a vontade de Deus que tem que prevalecer. Amém, Jesus? Então essas guerras não é só na nossa vida. Essa guerra foi na vida de Davi também. Amém? Mas ele prevaleceu. Por quê? Porque quando ele disse buscarei, ele se esforçou, ele determinou. Morar na casa de Deus, coração atraído por Deus. Pô, se ele quer, ele tinha um palácio. Ele tinha um harém. Quem está entendendo, diga amém. Ele tinha outras casas por Jerusalém, por Israel. Porque o rei, assim, ele morava no palácio, mas ele tinha casa de campo. Ele tinha casa da praia. Ele tinha fazenda.
Quem está entendendo, diga amém. Ele tinha vários lugares que ele poderia estar mudando de lugar. Ele tinha lugares em outra parte do reino. Amém, Jesus? Então, Davi poderia estar viajando. Poderia estar cada dia numa casa dele. Em Israel, em Judá. Enfim. Mas não. Ele queria estar na casa do Senhor. Olha a vontade de Davi. E por que isso? Intimidade. Porque quando você conhece uma pessoa intimamente e aquela pessoa te faz bem, você quer sair de perto dela? Não quer. De jeito nenhum. Você não quer. Então, morar, que Davi fala aqui, morar na casa do Senhor, coração atraído por Deus. É essa chama que não podemos apagar na nossa vida. Porque isso vai determinar o quanto Deus é importante para nós. Na minha vida, para contemplar a formosura. Contemplar. Aleluia. Propósito. Sabe? Propósito. Não, eu quero contemplar. Esse é meu propósito. Eu quero ver o que ninguém vê. Eu quero ouvir o que ninguém ouve. Eu quero sentir o que ninguém sente. Propósito. Propósito. Qual o propósito que nós temos que ter na nossa vida? Ah, tem um propósito ficar rico. Bom propósito, irmão. Mas se não tiver escrito lá no livro da vida lá, esquece. Amém? Ah, eu tenho um propósito de comprar minha casa. Glória a Deus, você vai conquistar. Foi na mão de Deus. Mas tem propósito maior do que contemplar a Deus? Esses olhos carnais, esses olhos humanos, falhos e pecadores, mas que pode contemplar a glória de Deus. Isso é só Deus que pode fazer isso na nossa vida, irmãos. Isso é a maior grandeza do Senhor. Sendo nós tão pequeninos, falhos, pecadores, tão insignificantes, e Deus se deixar ser conhecido por nós. Se deixar ser conhecido por nós. Então, o nosso amor por Deus precisa ser maior do que tudo. Nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento. O primeiro mandamento é amar a Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todo o teu coração. Se você não cumpre o primeiro, como é que você vai cumprir o resto? Porque o restante dos mandamentos só pode ser cumprido quando você cumpre o primeiro. Unidade. Contemplar, propósito. Meditar, conhecer mais de Deus. Por que ele queria meditar na casa do Senhor? Aleluia. Por que inquirir, meditar no templo? Por quê? Para conhecer mais e mais de Deus. Porque eu disse no domingo, aonde que as pessoas conhecem quem é Deus? Na igreja. É na igreja. Lá fora, ela pode ter uma experiência. Mas é aqui dentro, ouvindo a palavra, participando dos estudos, que ela vai conhecer quem é Deus. É a igreja que mostra para o indivíduo quem é Deus. É na igreja. Não é lá no mundo. Não é lá no mundo. Então, a intimidade com Deus, ela precisa fazer parte, sabe? Assim, automática da nossa vida. Automática. Em tudo dá glória a Deus. Em tudo Deus seja louvado. Sabe? Vai tomar um café, agradece a Deus. Vai almoçar, agradece a Deus. Conseguiu comprar alguma coisa que queria, agradece a Deus. Sabe? Abriu uma porta, agradece a Deus. Tudo é automático. Nós precisamos ter essa intimidade com o Senhor. Para contemplar isso com o Senhor. E aí Deus cada vez mais
vai trabalhando na nossa vida. E o trabalhar de Deus é perfeito, irmãos. É perfeito. Por mais que alguns movimentos de Deus na nossa vida saiam fora daquilo que nós estamos pensando e parece ser o mal no primeiro momento, mas que vai resultar no bem na sua vida. Porque nós não entendemos tudo que Deus faz. Tem coisas que nós só vamos entender lá na frente. Mas é melhor confiar sem entender, porque é Deus que está fazendo. Amém? E isso vai adquirindo uma amizade profunda, uma intimidade que poucos têm, para que você viva o sobrenatural. Não viva o natural, uma coisa comum, não, o sobrenatural. Pode passar, filho. Porque no dia da adversidade, me esconderá no seu pavilhão. Olha o que ele disse. Eu quero ser íntimo de Deus. Eu quero buscar Deus em primeiro lugar. Eu quero morar na casa do Senhor. Eu quero contemplar a tua face. Eu quero inquirir no teu tempo. Quer dizer, eu quero estudar para conhecer mais a Deus. Por quê? Porque no dia da adversidade, no dia terrível na minha vida, no dia que se levantar a luta, eu vou poder me esconder no seu pavilhão. Qual é esse esconderijo? Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Esse é o lugar que Deus te esconde. Sabe quem está lá no pavilhão? Os íntimos de Deus. Os íntimos de Deus estão lá no pavilhão. Amém? Glória a Deus. No culto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Eita glória, hein? Tá vendo? Deus era uma rocha para Davi. Também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim. Por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei sim, cantarei louvor ao Senhor. Que maravilha! Davi estava preocupado com a perseguição? Não. Davi estava preocupado em adorar a Deus. Enquanto muitos ameaçavam Davi, Davi não devolvia ameaça. Davi ia louvar o Senhor. Por quê? Porque Deus era a proteção de Davi. Tem mais versículo? Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde. Quando tu dissestes, buscai o meu rosto, meu coração disse a ti, teu rosto, Senhor, buscarei. Ele obedeceu a Deus. Ele buscou a Deus. A presença de Deus, o rosto. Irmão, quando ele fala buscar o rosto de Deus, ele está falando que ele buscou profundamente até que ele visse o Senhor. Amém? E esse é um desafio para nós. Buscar a Deus de tal maneira que possamos ver Deus na nossa vida. Ver o rosto de Deus na nossa vida. Ver a presença de Deus na nossa vida. Esse é o nosso desafio nos dias de hoje. Pode ir. Não escondas de mim a tua face. Não rejeites ao teu servo com ira. Tu fostes a minha ajuda. Não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando o meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ó.
confiança total em Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita por causa dos meus inimigos. Davi sabia, eu preciso estar diante do Senhor, eu preciso estar andando certo, pelas veredas, caminhos, veredas significa caminhos certos, por causa dos meus inimigos. Por quê? Porque se ele andasse errado, ele caía nas garras dos inimigos. A única maneira de Davi se ver salvo era andando direito na presença de Deus. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Ele seria, sem dúvida, se não cresce que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Quer dizer, se eu fosse qualquer homem, já teria morrido, já teria perecido, descido à sepultura. Mas como eu tenho buscado o Senhor, eu tenho permanecido até hoje. Amém? Quem entendeu até aqui, diga amém. Glória a Deus por isso. Então essa era a intimidade de Davi. Ele falava com Deus como falava com uma pessoa. Só que é claro, com toda a devoção, com todo o carinho, com toda a atenção. Davi então era um homem abençoado por Deus. Amém, Jesus? Vamos colocar de pé para nós orar?